Depressão é a doença mais comum entre as doenças mentais, doenças emocionais. A mensagem que eu quero trazer para você nessa reflexão é como conviver com a depressão. Logicamente eu não sou médico, não sou um psiquiatra, não sou um psicólogo, sou um pastor. Mas a palavra de Deus nos dá orientações seguras que nos ajudam também a conviver com a depressão. Você sabe que existem vários tipos de depressão. A depressão maior, a depressão moderada, a depressão leve, depressão pós-parta, a depressão distímica, vários tipos de depressão. Aí cabe a você procurar um especialista, se for o seu caso, e detectar qual é o tipo de depressão, se é que você tem depressão. O fato é que nós estamos vivendo um período tão complexo, e essa doença é a doença que mais cresce no mundo, e isso de uma forma exponencial, de uma forma explosiva. Eu quero meditar num texto da palavra de Deus que diz assim: Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste. Senhor, da cova, da sepultura, do buraco, fizeste subir a minha alma, a minha vida. Do buraco fizeste subir a minha vida. Preserva-me então a vida, para que eu não desça à sepultura, para que eu não morra. E no verso 5 do Salmo 30 diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Em outro texto diz assim: a sua graça é melhor do que a vida, e a sua graça permanece para sempre. Ao anoitecer pode vir o choro, as lágrimas, mas a alegria vem pela manhã. Em toda a Bíblia, quando você estuda as palavras choro, lágrima, tristeza, dor, sofrimento, você encontra mais de 300 textos. Logicamente, porque depois da entrada do pecado, vivemos num mundo de sofrimento, e Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. E uma das coisas que mais aflige a humanidade são as doenças mentais ou doenças emocionais. Deus odeia a dor, o sofrimento. Deus odeia a morte. Deus é o Deus da vida, da saúde, da alegria e da paz. Mas nós estamos sujeitos nesse mundo a todo tipo de doenças, inclusive as doenças emocionais. Então, nessa meditação, como conviver com a depressão? Eu vou trazer coisas para você que você talvez já saiba, talvez não saiba, mas que é sempre importante a gente relembrar e não esquecer e sempre praticar. A ciência diz que as 3 melhores maneiras de você conviver com a depressão é a medicação, quando necessária, o uso de remédios antidepressivos, o exercício físico regular e também a psicoterapia. Além disso, nós podemos acrescentar mais remédios, que são remédios naturais. A luz solar, o ar puro, a confiança em Deus, o sono, o uso da água, beber bastante água, tudo isso contribui. Mas, queridos, eu quero me deter nesses 3 aspectos que são os 3 pilares do tratamento para pessoas que têm depressão. Há várias substâncias que só são produzidas em nosso corpo ou pelo nosso corpo quando nós fazemos exercícios físicos. Existe uma substância chamada irisina, que só é produzida quando você faz força muscular. Então, quando você frequenta uma academia e faz força muscular, os teus músculos liberam substâncias que produzem a irisina. Isso ajuda na saúde emocional. A serotonina, a noradrenalina, tantas outras substâncias que também são produzidas pelo exercício físico, aeróbico no caso, e trazem muito bem-estar ao nosso organismo. A depressão alcança, em maior parte, pessoas que trabalham com pessoas, ou pessoas que têm uma vida muito tensa, pilotos de avião,
É uma classe de pessoas que tem muita tendência a doenças emocionais por causa da tensão. Professores, pastores, sacerdotes, pessoas que cuidam de outras pessoas ou que ministram as outras pessoas, que trabalham muito com desgaste mental e emocional, também tem esse grande risco. Como conviver com tudo isso? O primeiro conselho, que é um conselho orientado por Deus: procure um profissional da área, um bom psiquiatra, para você descobrir, para você saber qual é o tipo de depressão que você tem e a medicação recomendada para o uso, se necessário. Às vezes não é necessário, mas quando é necessário, não é errado fazer uso medicamentoso. Não é errado e você vai ver isso. Como também, muitas vezes se faz necessário um ombro de alguém que tem um conhecimento psicológico, uma formação psicológica, um psicólogo ou uma psicóloga capaz de te ajudar no tratamento junto com o medicamento. Agora, você tem que fazer a sua parte, que é o exercício físico, o uso da água, tomar bastante sol, alegria no Senhor, comunhão intensa com Deus, esperança, fé, confiança em Deus. O salmista aqui passava por um momento em que ele dizia: Senhor, eu estou num buraco, eu estou numa cova, tira a minha vida da cova para que eu não morra. E ele então nos dá aqui um alento. O choro pode vir à noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei se eu falo por alguém que enfrenta algum tipo de depressão, seja uma depressão maior, uma depressão leve, uma depressão pós-parto, eu não sei. Eu sei que existe cura, existe saída, existe como você conviver bem, com alegria, apesar dessa doença. Agora, você precisa lançar meio dos recursos que Deus proveu através da ciência, através da sua palavra e através dos recursos naturais. Um dos grandes amigos que eu tenho no ministério, que é um confidente, é o pastor e doutor Rodrigo Silva. Todo mundo conhece o doutor Rodrigo Silva. Se você for no YouTube, você vai encontrar pelo menos 2 a 3 vídeos dele. Eu assisti um falando sobre a sua luta com a depressão. Assista, fez muito bem para mim e com certeza fará muito bem para você. Procure no YouTube Dr. Rodrigo Silva, depressão, e você vai ver o depoimento dele e como Deus cuidou dele naquele momento em que ele estava no fundo do poço, no buraco. E você vai ver que ele pensou em suicídio, ele buscou esse caminho, mas Deus o livrou desse caminho. Então todos nós estamos sujeitos às lutas, às doenças emocionais. Mas tem uma coisa que me preocupa. Há pessoas que são contra o uso de medicamentos. E isso me deixa um pouquinho preocupado. Eu pergunto para você, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma rede de hospitais no mundo inteiro, onde são feitas cirurgias, transfusões de sangue, aplicação de medicamentos. Um dos hospitais que mais salvou vidas durante a Covid-19 na cidade de São Paulo foi o Hospital Adventista aqui de São Paulo. Isso foi divulgado amplamente. Porque nós temos uma rede de hospitais no mundo, porque é a orientação de Deus. Preste bem atenção nessa citação. Aí, testemunhos, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 286. A ideia que tendes de que não deveriam usar remédios para os doentes é um erro. Se você tem uma ideia, ou conhece alguém que tem uma ideia de que usar remédios para os doentes não deve ser usado, isso é um erro. Deus não cura os doentes sem a ajuda, o concurso dos meios de cura que estão ao alcance dos homens. Veja bem, Deus não cura uma pessoa sem que ela se submeta ao tratamento, ao concurso, à ajuda dos meios ao alcance do homem. Os remédios, os medicamentos. Não é errado.
Ou quando os homens se recusam a ser beneficiados pelos remédios simples que Deus proveu através da água, do ar puro e de outros meios, os 8 remédios da natureza. Para mim, um dos maiores conselhos da Bíblia saiu dos lábios de Jesus, que diz assim: faça isso sem omitir aquilo, faça as duas coisas. Eu sempre costumo falar para as pessoas que descobrem o câncer: não vou fazer quimioterapia, não vou fazer radioterapia, vou só fazer tratamento natural. Eu respeito você, cada um tem a sua liberdade diante de Deus. Mas eu costumo dizer o seguinte: faça as duas coisas. Faça todo o uso dos meios naturais, mas também faça uso dos meios que Deus permitiu aos homens terem acesso. Não é errado, não é pecado. Aliás, a serva de Deus diz: é um erro achar que não devemos ministrar medicamentos aos doentes. Eu vou te dar um exemplo. Neste mesmo livro, Testemunhos Seletos, volume 2, página 303, Ellen White diz assim: por várias semanas me submeti a tratamentos de raio-x para a mancha escura que eu tinha na fronte. Tomei ao todo 23 aplicações e elas conseguiram remover inteiramente a mancha. Por isso eu sou muito grata. Nesse capítulo, o uso de remédios, ela vai enfatizar muito os remédios naturais que devemos usar na medicina preventiva e também nos tratamentos, mas ela não vai negar o uso de remédios e medicamentos que estão ao alcance do homem. Então, meu querido irmão, querido amigo, eu acredito que não exista um ser humano na face da terra que não conheça alguém que tenha algum tipo de doença emocional. Eu acho que você conhece alguém. O que essa pessoa deve fazer? Procurar ajuda. No livro Simples Demais, da Casa Publicadora Brasileira, há uma história de uma pessoa que por muitos anos recusou aceitar o tratamento medicamentoso, mas ela precisava, porque era uma doença muito grave mentalmente falando, até que ela submeteu e foi curada. Infelizmente, em meu ministério, eu tenho enfrentado a tristeza e a dor de pessoas que tiraram a sua vida porque se recusaram a buscar um tratamento medicamentoso, especialmente no primeiro momento em que descobriu que precisava tomar remédios. Eu estou promovendo a medicação? Não. Eu estou promovendo o uso de remédios? Não. Eu só estou dizendo que Deus, nesse tempo do fim, permitiu que os homens tivessem acesso a um conhecimento para amenizar tanta dor e tanto sofrimento. Então, se você está passando por uma fase da sua vida em que a depressão alcançou você, busque ajuda através de um profissional. Use os medicamentos adequados. Mantenha uma comunhão firme com Deus. Vai passar a cura, a saída, a solução, mas você tem que fazer a sua parte, fazendo exercício físico, tomando muita água, dormindo regularmente, sempre antes das 10 horas da noite, acordando cedo, tendo uma vida significativa com Jesus. Como conviver com a depressão? Convivendo com os meios que Deus disponibilizou para cada um de nós, sabendo que em breve Jesus vai voltar. A dor, a doença e a depressão jamais existirão. Que Deus abençoe você, que você tenha saúde, alegria, fé, esperança e ânimo, porque todas as coisas ruins que o diabo trouxe a esse mundo, as sementes do mal que ele lançou, inclusive essa semente, essa doença que mais cresce em seus vários aspectos no mundo, que é a doença, geralmente, que eu estou falando a palavra geral, né, depressão, mas existem várias formas. Isso é uma semente do inimigo. E Deus então nos dá condições de fazer frente para termos uma vida feliz, uma vida plena apesar disso. Que Deus abençoe você. O choro pode vir, mas a alegria virá também. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Quero orar por você e com você. Querido Deus e Pai, se alguém que assistiu esse vídeo está vivendo um período depressivo de sua vida, precisando de ajuda emocional, medicamentosa,
psicoterapia, acompanhamento, quem sabe até uma internação. Ó Deus, seja qual o estágio, o grau da sua doença, que essa pessoa procure ajuda, se submeta aos meios indicados por Deus, através dos homens, e também os meios indicados pelo próprio céu. E assim, fazendo as duas coisas, ela possa saber que existe cura, existe saída, existe solução. Que a tua bênção esteja sobre todos, especialmente aqueles que sofrem enfermidade na alma, ó Pai. Eu clamo para que o Espírito Santo esteja na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, essa é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. A depressão é um transtorno mental associado a sentimentos de incapacidade, irritabilidade, pessimismo, isolamento social, perda de prazer, déficit cognitivo, memória e raciocínio ficam prejudicados, baixa autoestima e tristeza, que interferem na vida diária.